bom dia, é bom estarmos juntos. É verdade, olá, que alegria podemos nos reunir em mais um culto nos lares. Hoje é o último culto do mês de novembro e desde já queremos lembrar que no próximo domingo, primeiro domingo de dezembro, vocês já podem preparar também a ceia para celebrarem com a sua família, né, no final do culto nos lares, tá ok? Nós queremos saudar vocês com uma palavra bem especial do Salmo 25, o versículo 10, e o David Tiago vai fazer a leitura. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Amém! Amém. Que de fato sejamos fortalecidos pela palavra de hoje, para cumprirmos também os mandamentos do Senhor, porque Ele nos ama e Ele é fiel para todos aqueles que também estão nos seus caminhos, né? Que Deus assim nos mostre cada dia o caminho a seguir. E nesse culto nós teremos hoje a palavra então do pastor sinodal, o pastor Joel Schlemper, que Deus nos abençoe com esta palavra. Amém. Amém. Nesses últimos dias e tempos que vivemos, tenho recebido no Facebook, no WhatsApp, nas mídias sociais, como você também, muitas mensagens e vídeos muito bonitos, mensagens muito boas sobre como a gente pode enfrentar a crise. Quase todos esses vídeos, essas mensagens são motivacionais. Nós não negligenciamos a validade destas mensagens. Tem muitas coisas boas, pessoas inclusive que não são cristãs, que dão excelentes dicas de como a gente pode passar por esse tempo de crise que nós vivemos e outros tempos também. Mas nós hoje queremos olhar aqui algumas dicas que nós temos da palavra de Deus por esse tempo de crise. Dicas que são eternas, que vêm da eternidade para mim e para ti. Dicas que foram testadas nas nações, do povo de Israel e durante os 2000 anos de história da igreja. Dicas que fizeram pessoas navegar com tranquilidade no meio de mar turbulento, no meio de tempestade. Nós queremos olhar algumas dessas dicas para hoje. Por quê? Porque nós também vivemos situação de crise. E não é a primeira vez na história da humanidade que nós temos crises. Existem muitas crises. Talvez a nossa geração está passando neste momento pela pior crise sanitária. Mas crises econômicas, crises de relacionamento, guerras mundiais, teve, e alguns que nos assistem hoje já passaram por crises piores do que essas. Uma vez falava com uma pessoa mais de idade que disse: não é a primeira vez que a gente passa por uma crise e nós vamos superá-la também. Mas nós queremos olhar então algumas dicas para esse tempo de crises. Quais são as crises que nós estamos vivendo hoje? Seja a crise de saúde, motivada pela pandemia, seja a crise religiosa, tantas pessoas apontando caminhos tão diferentes às vezes para a solução dessa pandemia, caminhos religiosos distintos, a gente não sabe mais quem acreditar. Temos a crise familiar, e a pandemia revelou que havia problemas nos nossos casamentos, nas nossas famílias, porque parece que pululam novas crises familiares nos dias de hoje. Conversava com um pastor esta semana da nossa igreja que disse: Joel, será que está por tudo assim? Mas aqui tem muitos problemas de relacionamentos de casais. Ele falava da comunidade que ele pastoreia. Crises financeiras, que já tinha antes, agora foram agravadas por causa da situação da pandemia. Crise nos relacionamentos, e as pessoas estão brigando mais, especialmente através das mídias sociais. Amigos que eram amigos, daqui a pouco já não são mais amigos. Falamos da crise política, que parece muito mais uma briga por poder, para ver quem tem a razão, do que uma briga para fazer o melhor pela população, pelo cidadão que elegeu seus governos. As crises que nós estamos enfrentando. A pergunta: onde é que nós buscamos ajuda numa situação de crise? Quem é que pode nos ajudar? E aí, nesse momento de crise, facilmente a gente constrói ídolos em torno do nosso coração. Ídolo é aquilo que a gente confia a nossa vida, a nossa esperança numa situação de crise. Alguns colocam como ídolo, por exemplo, o dinheiro. Se eu tiver dinheiro, tudo estará bem. O resto a gente corre atrás. Então, alguns fazem do dinheiro o seu ídolo. Outros fazem da própria saúde. Já ouvi algumas vezes, e talvez você tenha dito, eu já disse talvez isso, a saúde é o mais importante. Será que é o mais importante mesmo? E quando a saúde vai embora? E muitas vezes ela vai embora.
Será que deveríamos colocar na saúde, na esperança de ter saúde, toda a nossa confiança? Outros colocam a sua confiança no ídolo chamado política e confiam nos políticos, como se político fosse Messias no sentido de trazer salvação para as pessoas do mundo. E não são. Políticos também são filhos de Adão e Eva, carregam o mesmo problema do pecado que toda a humanidade, por isso políticos também falham. E às vezes falham intencionalmente, às vezes sem intenção, mas falham. Quais são então as dicas que Deus dá para que nós possamos buscar confiança naquele que é eterno, aquele que não falha? Jeremias capítulo 6, versículo 16, esse profeta que eu mencionei antes, ele iniciou a sua atividade de guia espiritual em Judá, no sul de Israel, ainda muito jovem, e Deus o chamou para falar para um tempo de transição. E desde o capítulo 3 de Jeremias, ele está apontando que a nação do sul, Judá, iria ser levada para o exílio, que de fato aconteceu uns 10 anos depois do texto que eu vou ler para vocês. E ele está chamando a atenção para esse povo, que eles teriam ainda a oportunidade de se voltar para Deus e não irem para o exílio na Babilônia. Eles tinham chance de um retorno. E ele está alertando o povo de Judá para isso, a cidade de Jerusalém para isso. E aí ele dá uma dica preciosa nesse momento de crise que o povo estava passando. Também era uma crise religiosa, de relacionamentos, uma crise também na área da insegurança com os países vizinhos. E olha o que o profeta Jeremias diz, em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Ele diz assim: assim diz o Senhor, coloquem-se à margem do caminho e olhem em volta. Peça informações a respeito dos caminhos antigos e descubra a estrada verdadeira. E quando a descobrir, siga por ela. Só assim acharás descanso para a sua vida. A partir deste versículo, eu gostaria de falar de 5 dicas que o profeta está nos dando através de Deus, porque foi Deus quem disse, 5 dicas de como a gente pode navegar no meio do mar turbulento, de como a gente pode andar no meio da tempestade, como a gente pode viver no meio da crise. Primeira dica. O texto diz ali no começo do versículo 16 de Jeremias 6, assim diz o Senhor, coloquem-se à margem do caminho. Em algumas traduções diz para e fica perto, fica fora do caminho. É como a gente sair um pouco do problema e olhar de fora a situação, para a gente poder enxergar melhor. Tem uma passagem do Antigo Testamento de um profeta chamado Eliseu, ele estava sendo perseguido e o exército arameu o cercou. Ele estava com seu moço, um servo que estava com ele, um empregado que estava com ele, e o empregado ficou assustadíssimo, porque eles estavam cercados por um exército arameu que queria matá-los. E aí o profeta Eliseu diz, Deus, abre os olhos do meu servo. E quando Deus abriu os olhos, ele percebeu que em torno deles tinha um outro exército, que era o exército do próprio Deus, anjos os cuidavam. Às vezes nós precisamos sair um pouco do meio da situação de crise e olhar de fora, para ver como Deus está agindo nessa situação. Talvez Deus esteja nos metendo, às vezes, no momento de crise para que a gente possa sair. Por isso, numa situação de crise, não saia metendo os pés pelas mãos, tomando decisões impensadas, mas vai um pouco para fora. O que Deus está te mostrando a respeito da sua vida? Talvez tenhas feito escolhas equivocadas e a gente precisa sair para ver o que Deus está nos ensinando a respeito da vida. O que Deus está nos ensinando a respeito de como nós temos que agir com a família, com a nossa profissão, com o nosso casamento. Como é que eu estou lidando com a minha agenda, com as prioridades da vida? Como é que eu estou lidando com a forma como eu educo os filhos? E os pais que têm filhos pequenos, a gente tem ouvido esse testemunho de que eles têm dito, puxa, eu não sei como é que os professores aguentavam 4 horas na escola e nós estamos tendo que ensinar um pouco nossos filhos em casa, ajudar na educação. E talvez foi esse o nosso pecado, que nós terceirizamos completamente a educação e não nos envolvemos na formação dos nossos filhos. E quem sabe essa crise está nos revelando que a gente precisa sair um pouco para a beira do caminho e perceber como nós estávamos nos envolvendo na formação e educação dos nossos filhos. Primeira dica então, coloque-se à margem do caminho, olhe de fora. Segundo, diz o Senhor, o texto ali em Jeremias 6,16, olhe em volta, olhe em volta. Aprenda com aquilo que os outros estão fazendo. Nossa geração é uma geração narcisista, significa que a gente
a gente tem orgulho, a gente não quer aprender com ninguém. A gente até fica ofendido quando alguém vem nos dar uma dica, porque a gente já acha que já sabe tudo. Especialmente a minha geração e abaixo de mim, uma geração extremamente orgulhosa, que não quer aprender, por exemplo, com os mais velhos, porque acha que já sabe tudo. A gente precisa olhar e aprender com os outros também. Queridos, eu já ouvi muitas vezes pessoas de mais idade dizendo assim: eu tenho idade, mas minha cabeça é jovem. Eu sei que quando a pessoa está falando isso, ela quer dizer que, apesar de a gente ficar mais maduro em idade, as ideias continuam novas, o que é positivo. Mas também é verdade que tem pessoas que envelhecem, que tornam-se mais maduras com idade, porém as ideias continuam como se fossem de criança e adolescente. Não amadureceu no corpo e a ideia continua a mesma. Continua brigando com seu irmão, com seus pais, como se fosse uma criança mimada. Cresceu, mas não amadureceu. Não aprendeu com os outros. Amadurecimento tem a ver com isso. Olhar o que os outros estão fazendo e aprender também com os outros. Tem um ditado que diz que o sábio é aquele que aprende com os próprios erros. É verdade. Porém, mais sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, para não repetir os mesmos erros. Se eu sei que uma cobra venenosa, peçonhenta, provocou um acidente com uma pessoa e aquilo pode quase levar à morte ou levou ao hospital, eu não preciso experimentar a mesma cobra peçonhenta tendo um acidente comigo para saber que aquilo é perigoso. Eu aprendo com o erro dos outros e me afasto da cobra peçonhenta. A gente pode aprender com o outro. Olhe em volta, diz o profeta. O que está acontecendo em volta? Aprenda com os outros. Terceiro lugar, terceira dica importante no meio da crise. Peça informação a respeito dos caminhos antigos, diz Deus através do profeta. Peça informação a respeito dos caminhos antigos. Uma das características do profeta Jeremias, e na sua visão espiritual, teológica, é que todas as afirmações dele estavam baseadas na história daquilo que Deus fez com o povo. O que significa isso? Olhar para trás. O que os caminhos antigos, o que a história já nos ensinou e que a gente pode aprender? Por exemplo, uma pandemia semelhante a essa, com um pouco mais de gravidade, teve há 100 anos atrás que foi chamada de gripe espanhola. O que a gente aprendeu daquela pandemia? O que Deus estava nos ensinando que talvez pode nos ensinar de novo agora? Olhe para os caminhos antigos, olhe para aquilo que os mais velhos estão dizendo. Como eu falei no começo, pessoas mais velhas costumam dizer: já passamos por outras crises e sobrevivemos. Já passamos por outras crises e estamos aqui. Altos e baixos são constantes na história da humanidade. Não é a primeira vez que nós temos isso. Não é a primeira vez que nós passamos por isso. Deus, em sua graça, Ele permite que o mundo passe por altos e baixos, mas Deus também permite que a gente seja restaurado no meio disso. Por isso, o que a história está nos ensinando? Quando você olha para trás, o que a gente aprende com o momento de outras crises pelos quais nós passamos? Peça sabedoria, peça informação a respeito daquilo que já passou. É a dica que o profeta está dizendo aqui. Em quarto lugar, a quarta dica: assim diz o Senhor, descubra a estrada verdadeira. Pediu informação, olhou para a história, qual é o caminho verdadeiro? Qual é a estrada que nós devemos seguir? E aqui nós temos que lembrar uma palavra de Jesus que está no Novo Testamento, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o caminho seguro? Qual é a estrada segura, verdadeira, pela qual nós podemos seguir? Essa estrada é Jesus Cristo. Desde que o mundo foi formado, fomos formados um mundo perfeito, sem confusão, sem conflito, sem pandemia, sem crise econômica, sem governos corruptos. Porém, desde que Adão e Eva, e com eles toda a humanidade, se rebelaram contra o Criador, o mundo passa por dificuldades, por pandemias, por problemas de saúde, crises financeiras, crises políticas, crises de relacionamento. E quando Deus olhou para este mundo rebelde, que sofria por causa do pecado, Deus fez um plano de restauração para o mundo. E esse plano está em Cristo Jesus, o caminho. Deus mesmo veio a este mundo, viveu assim como eu e você deveríamos viver, mas por causa do pecado fomos impedidos.
Ele morreu na cruz para perdoar o meu erro, o teu erro, os nossos pecados, nossos equívocos, para que fossem apagados e para que nós pudéssemos viver a vida de Jesus, que é o verdadeiro caminho. A quarta dica, importante dica do profeta: ache o caminho verdadeiro, e este caminho já está dado, é Cristo Jesus. Viva a vida de Jesus. No momento de crise, a pior coisa é tomar decisões baseadas nos próprios sentimentos, porque nós temos sentimentos de frustração, sentimento de medo, sentimento de ódio, mágoa contra as pessoas, e se as nossas decisões forem baseadas nesses sentimentos, vai equivocar. Mas tome decisões baseadas em Cristo Jesus. Leia os evangelhos, como Jesus agiu. Perceba como ele viveu no tempo de crise, e viva como Jesus. Esse é o caminho que é perfeito e não tem equívoco. Quinto e último lugar. Quinta e última dica do profeta: assim diz o Senhor, quando descobrir essa estrada, siga por ela. Siga por ela. Esse último conselho de Jeremias é importante, de Deus através de Jeremias é importante. Quando você encontrar o caminho, não apenas aprenda de Jesus, mas viva no caminho de Jesus. Não apenas ouça, mas ponha em prática. As virtudes de Cristo precisam ser incorporadas às tuas próprias virtudes, as virtudes nossas. Viva neste caminho. É isso que o profeta está falando. Deixe-se moldar constantemente na forma como você age como família, como você age com seu irmão, com sua irmã, com seus pais, como você age com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Deixa-se moldar pelas virtudes de Cristo Jesus. A forma como você ganha dinheiro, a forma como você gasta o seu dinheiro, as prioridades que você coloca. Deixa-se moldar por estas virtudes. Como você vai lidar nessa situação de crise de saúde, por exemplo. Deixe Cristo moldar você. Siga pelos caminhos. Quando você achar a estrada verdadeira, ande nesta estrada. Porque de nada adianta saber se não pôr em prática. Para concluir, qual é o resultado? E o profeta, nesse versículo, Deus através do profeta já aponta o resultado. Na última parte do versículo ele diz assim: só assim acharás descanso para a tua vida. A palavra descanso aqui do original, ela tem sentido de equilíbrio. Isso é um descanso. Que a tua vida tenha equilíbrio no meio das crises, seja a crise de saúde, seja uma crise econômica, seja uma crise familiar, que às vezes acontece no relacionamento de casais, pais e filhos, ou família maior, uma família mais estendida, que às vezes tem conflito. Só assim você vai ter equilíbrio no meio das crises, da crise que nós estamos passando e as crises que ainda virão. E esta é a dica. Precisa de descanso na tua vida? Equilíbrio. E este equilíbrio nós encontramos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. Convido para orar. Senhor nosso Deus, nós entregamos diante de Ti este momento que vivemos e que aflorou em nós também alguns erros, alguns equívocos que nós tínhamos, alguns ídolos que nós deixamos tomar conta do coração. Pedimos perdão por esses equívocos, abre nossos olhos para que possamos perceber onde estamos, os nossos equívocos e onde é que está a estrada, o caminho verdadeiro. Em nome de Jesus eu peço isso. Abençoa também esta comunidade, para que também a comunidade experimente este equilíbrio, esse descanso para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Cristãos alegres, jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando, o que por nós fez o Senhor, o seu imenso e eterno amor, custou-lhe a própria vida. As obras nunca poderão livrar-me do pecado. O livre-arbítrio tenta em vão guiar o condenado. Terrível medo me assaltou,
pois eu sou teu e tu és meu. Onde eu estou, terás o céu, nada irá nos separar. Ao Pai do céu eu voltarei, porém não te abandono. O Espírito te enviarei do meu celeste trono. Em todo sofrimento e dor, ampara-te o Consolador, guiando-te à verdade. Tudo que fiz e te ensinei, também faça e ensina. Farei a igreja prosperar por minha luz divina. A luz do mundo é irreal, enganadora é sua paz. Confie em mim somente, confie em mim somente, confie em mim somente. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi bom estarmos juntos neste tempo de culto, mesmo que separados pela distância geográfica, mas unidos pelo amor que nós temos para com Deus e neste amor que Deus tem para conosco. É muito bom nós fazermos parte da família da fé. Queremos agradecer ao pastor Joel pela palavra que compartilhou com a gente, esta palavra para nos ajudar a seguirmos firmes no caminho que Deus tem nos ensinado. E nós queremos agora orar com vocês, vamos derramar perante o Senhor o nosso coração. Talvez você tenha passado dias difíceis, então vamos orar e pedir a Deus que sustente, que estenda a mão para ajudar você a seguir em frente, não desistir, não desanimar, por maiores que sejam as lutas. Talvez você tenha dias de alegria, então agradeça e louve o Senhor. Cada um na sua situação, Deus vai ouvir a oração. Deus nos acolhe, Deus nos abraça, Deus está conosco. Então, quero dar a mão ali para os seus familiares e assim juntos vamos nos colocar na presença do Pai. Deus está conosco, temos essa certeza de que Ele escuta as nossas orações. Querido Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos e te bendizemos. Reconhecemos quem Tu és, o único, eterno, verdadeiro, santo e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos deu a vida, que nos sustenta e que mesmo em meio ao pecado que nós vivemos, não nos abandonas. Enviaste o Teu Filho Jesus para que todo homem e toda mulher que nele crer tenha salvação e a vida eterna como dádiva, como um presente maravilhoso que Tu nos concedes. Obrigado, Pai. Nosso coração só pode repetir obrigado. Deus querido, também diante de Ti nós queremos derramar aquilo que está em nosso coração. Tu conheces a vida de cada pessoa que está participando deste culto. Sabe, Senhor, daquele irmão, daquela irmã que tem enfrentado lutas, dificuldades, talvez enfermidade na família, conflitos no lar. Aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras, muitas famílias, Deus, que foram severamente prejudicadas em suas lavouras com as chuvas de granizo, em outros lugares por causa da seca, enfim, Deus. Quanta luta, quanto esforço, quantos problemas, às vezes, os teus filhos e as tuas filhas precisam enfrentar. Encoraja, fortalece, reanima, Senhor, a cada um daqueles que te buscam de coração sincero. E nós queremos colocar neste momento de oração a vida dos nossos irmãos e irmãs em Cristo diante de Ti. Pai de amor, nós rogamos também pelo nosso país, colocamos diante de Ti nossas autoridades, tanto do país como também do Estado, dos nossos municípios. Concede sabedoria para que governem com justiça e honestidade e dessa forma também o nosso povo seja abençoado. Oramos pela Tua igreja, Senhor, para que a Tua igreja permaneça fiel à verdade da palavra, fiel às Sagradas Escrituras, que os homens e as mulheres de todos os lugares
que amam Jesus verdadeiramente, sirvam ao Senhor de todo o coração. Lembrem sempre de observar os preceitos do Senhor, aquilo que a palavra nos mostra. Nós, como cristãos, somos salvos não pelo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Porém, nós temos que viver uma vida, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, por gratidão e por compromisso que temos com o Senhor. Assim, Deus de amor, de bondade, tudo colocamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Vamos pedir a bênção de Deus e confiar também que nessa semana seremos guiados pelo nosso Pai Todo-Poderoso. Que o nosso Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe tua vida, abençoe também a tua família e o Senhor te dê a paz, hoje e sempre. Amém. 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 Queridos e queridas, desejamos bom domingo para vocês e uma ótima semana na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve